E eu queria hoje falar um pouquinho com vocês acerca de um povo que se tornou conhecido como os do caminho. Você já ouviu essa expressão? Quando a igreja começou lá no início, nos dias de Atos dos Apóstolos, era uma expressão muito comum. Eu me lembro que você vai lá em Atos 9, por exemplo, fala que Paulo, respirando ameaças e mortes, ele busca o sumo sacerdote pedindo carta para perseguir aquele que ele diz assim, os do caminho, homens e mulheres, a fim de os prendê-los e os levá-los para Jerusalém. Eles eram conhecidos como os do caminho. Depois, mais adiante, lá em Atos também, a palavra de Deus fala que quando houve, Atos 19, quando houve aquela disputa lá em Éfeso, com aquela Diana dos Efésios, da mesma maneira, a palavra de Deus fala que houve ali uma expressão em que eles dizem assim, acerca daquele povo, os do caminho. Quando Paulo vai se defender na sua prisão antes de ser levado para Roma, mais uma vez tomando a palavra, ele fala que ele perseguiu os do caminho. E por que será que os cristãos eram chamados os do caminho? O que levava, claro que a gente poderia fazer menção a João capítulo 14, verso 6, que Jesus disse assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas por que é que os cristãos eram conhecidos como os do caminho? E quando nós vamos para a narrativa bíblica, a gente pode perceber que Deus sempre desejou andar com o homem, lado a lado com o homem. Deus sempre nos convidou como homens para andar com Ele. E eu creio que a melhor expressão, ou a melhor resposta que nós podemos apresentar para dizer por que é que nós somos os do caminho, é porque Deus sempre quis andar conosco. Amém? E esse andar conosco, claro, imagina que o próprio Jesus, o Deus encarnado, esteve aqui na terra e os homens andaram com Ele 3 anos. Andaram ali com Jesus todo aquele tempo, vendo os milagres de Jesus, Jesus indo para Jerusalém, Jesus voltando para Galiléia, Jesus descendo a Judéia, Jesus andando por águas, Jesus curando, Jesus batizando, Jesus ali operando milagres, sinais, maravilhas. Ora, não houve povo que andou mais e que pode dizer, esses são os do caminho do que os cristãos. Mas a ideia de andar com Deus, ela vem desde o início da Bíblia. Quando você vai, por exemplo, lá no Gênesis, bem no comecinho, a primeira vez que aparece o andar com Deus, faz menção a Enoque. Enoque é o 7º depois de Adão. E lá em Gênesis 5, 24, diz assim, olha a expressão, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ali havia um padrão de narrativa. Os homens nasciam, viviam, geravam filhos, viviam mais um tempo e morriam. Mas Enoque quebra esse padrão, Enoque não se encaixa nesse padrão. A Bíblia simplesmente fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E o escritor de Hebreus, muito tempo depois, vai explicar e dizer para nós assim, pela fé, Enoque foi levado ou transladado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, transladado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E o modo como Enoque agradou a Deus foi caminhando com Deus, foi andando com Deus. Enoque andava com Deus e Deus foi se agradando de Enoque, Deus foi se agradando de Enoque, Deus foi se agradando de Enoque. Por isso aquele padrão narrativo em certo momento é quebrado, porque Deus toma Enoque. De tanto Enoque andar com Deus, é como se Deus falasse, agora você vai andar comigo no céu. A ideia desse homem andar junto com Deus, a gente percebe desde o jardim. A Bíblia não fala que Deus passava lá na viração do dia, todos os dias, na viração do dia, Deus passava pelo jardim. Quando você olha Gênesis 3, 8, a parte A, ela diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Ou seja, Deus estava estendendo o seu convite, chamando aquele povo, dizendo, eu passo todas as tardes no jardim, para que aquele povo viesse andar com ele. Mas o que diz a parte B do versículo? O homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por que é que aqueles homens se esconderam?
Por que é que aqueles homens se afastaram de Deus? Por que aqueles homens deixaram, aquele homem e aquela mulher deixou de andar com Deus? Por causa do pecado. Mas enquanto eles tinham comunhão com Deus, todos os dias, Deus passava na viração do dia. Deus sempre quis andar conosco, lado a lado. E mais do que isso, Deus se oferece como modelo para a nossa vida. O Ministério do Louvor estava louvando aqui, nos lembrando aquilo que está em 1 João 2,6, que fala, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Deus sempre se ofereceu para ser um modelo na nossa vida. Efésios 5:1 diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, Deus está se oferecendo, Deus está dizendo, eu estou aqui para andar com você, para que você me imite. Lembram quando foram prender Jesus, Judas precisou dar um beijo em Jesus para identificá-lo, porque no meio de todos aqueles homens, agora já não sabia quem exatamente era Jesus e quem não era, porque eles se tornaram tão parecidos depois de andar juntos 3 anos. Na negação de Pedro, a acusação que pesava sobre ele era, você é um deles, você só pode ser um deles, porque você fala como eles. Você fala igual a quem? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas acham que você se parece com Jesus. E é lindo nós entendermos isso. Entretanto, você vai encontrar na história um homem que em certo momento deixou de andar com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 3:24, e depois de lançar, ainda no jardim, a palavra de Deus fala que Deus fecha o jardim, para que o homem não tenha mais acesso ao jardim. Era Deus já se retirando por causa do pecado. Então você percebe em Gênesis 3:24, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar, olha lá, para guardar o caminho da árvore da vida. Até então Deus passava no jardim, o homem tinha toda a liberdade no jardim, mas agora Deus põe guarda e impede que o homem tenha acesso ao jardim, porque o pecado sempre nos separa de Deus, o pecado rompe a nossa caminhada com Deus. Veja o exemplo de Caim. Caim é alguém que agora, por conta do seu pecado, passa a andar sem a presença de Deus. A pior coisa que pode existir na vida de um ser humano, a pior coisa que pode existir na nossa vida, é nós andarmos sem a presença de Deus. Diz o texto bíblico, eis que hoje me expulsas da face da terra. E olha o que diz, e da tua presença terei que me esconder. Imagina você ter que se esconder da presença de Deus. Imagina esse homem tendo que se esconder. Por isso a Bíblia fala, ele mesmo reconhece, serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. Ou seja, o próprio homem se furtando, se escondendo, não podendo mais andar com Deus por causa do seu pecado. Pouco tempo depois, um pouco mais adiante, quando Deus resolve destruir a sua criação, porque ela já não cumpria mais o propósito para o qual ela havia sido criada, Gênesis 6 nos conta isso, você vai observar lá em Gênesis 7, 8 e 9, a história de um homem chamado Noé, que a Bíblia fala que encontrou a benevolência diante de Deus, ele encontrou graça diante de Deus. E por que é que Noé encontra a graça? Qual é a grande característica de Noé para que Deus destruísse a terra, mas poupasse Noé e a sua família? E o texto bíblico mais uma vez nos responde dizendo assim, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e aí o texto diz assim, Noé andava com Deus. Essa era a característica desse homem. Por que é que Deus poupa esse homem e poupa a sua família? Porque Noé era um homem que andava com Deus. Mais adiante ainda, você vê de uma forma implícita Deus chamando um homem para andar com ele, um homem para caminhar com ele. E ele chama então Abraão dizendo o que? Lá em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. E ele diz, seja uma bênção. Abraão se torna uma bênção simplesmente por andar com Deus. Deus está dizendo para ele assim, eu abençoarei aqueles que te abençoarem.
Abraão passa a andar com Deus e por isso Abraão se torna uma bênção. A bênção vem de nós andarmos com Deus. Mas é interessante, Abraão não era perfeito. Abraão nega Sara 2 vezes, ele diz que era irmã dele. Quase. Faraó e depois Abimeleque se apossam de Sara, tomam ela por esposa, mas a intervenção de Deus, naquele momento, impediu que eles fizessem isso. Mas Deus nunca desistiu de Abraão por causa disso. Como nunca desistiu de Noé, quando Noé também se embriagou. Deus nunca desistiu desses homens. Deus não desistiu de Abraão. Quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, Abraão tinha 75 anos de idade. Agora Abraão está com 99 anos de idade. Ou seja, 24 anos depois. E Deus aparece para ele e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha lá. Ande na minha presença. E seja perfeito. Abraão não era perfeito, mas Deus o estava animando, Deus o estava estimulando, Deus estava encorajando Abraão, dizendo para ele: anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Agora veja que lindo, você caminha um pouco mais adiante nas Escrituras, e aí você encontra o neto de Abraão, Jacó, que o Senhor transformou para Israel. E a palavra de Deus, através de Jacó, quando ele abençoou o seu filho José, diz assim, olha as palavras que José pronuncia em Gênesis 48:15. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia. Imagine, eu olhando para vocês, estou vendo Tarcísio ali, Tarcísio, ele teve a graça, ele e Lidiane, de ter um filho, que está ali, né, Mateus? Está por aqui, não está? Não, está ali, olha lá, Mateus. Mateus é a raspinha do tacho, né? Ele já tinha Mamá e Mara, e aí depois de muitos anos veio Mateus. E Mateus é um menino assim, uma bênção, um príncipe, um tesouro, né? E a gente olha para essa família e eu fico imaginando, vamos imaginar junto, Tarcísio, Mateus, quando Mateus estiver velhinho, quando Mateus já for avô, e ele olhar e abençoar, enfim, os seus netos, seu filho ou seu neto, e ele poder olhar para trás e falar assim: o Deus em cuja presença o meu pai Tarcísio andava. Amém. Isso é um legado, isso é uma alegria, isso é algo que nós, como pais, deixarmos isso para os nossos filhos, eu tenho certeza, você cumpriu a missão. Seu filho poder olhar para trás e dizer: o Deus cujo meu pai andava na presença dele. Olha que coisa linda. E, ao mesmo tempo, isso traz uma responsabilidade para cada um de nós, não é? Em certo momento da história, Deus agora chama um povo, Deus chama o povo de Israel para andar com ele. E é um chamado que vem acompanhado de promessa. A palavra de Deus diz assim, lá em Levítico 26, olha, se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Ou seja, chuva na época certa, terra produzindo colheita e árvore dando fruto, depende muito da maneira como nós andamos diante de Deus. Depende muito da forma como você respeita os estatutos e os mandamentos de Deus. É uma promessa vinculada. É claro que é muito difícil para nós por causa do pecado. É muito difícil. Nós temos muita dificuldade em andar nos estatutos e andar nos mandamentos de Deus, porque o pecado a todo momento está nos instigando. A todo momento a nossa natureza humana, ela é instigada por esse pecado que habita, a palavra de Deus fala, dentro de nós. Mas essa promessa, ela é possível por causa de uma promessa ainda maior. Veja o que diz a palavra do Senhor em Levítico 26, 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês
e não me aborrecerei com vocês. Olha que lindo. O próprio Deus se oferece e ele diz a cada um de nós: andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aquilo que é difícil para mim, aquilo que é difícil para você, a graça de Deus, a misericórdia de Deus vem sobre cada um de nós e o próprio Deus se oferece para andar conosco e para ser o nosso Deus, para nos ajudar. Mas é curioso, porque nós estamos em Levítico, e Levítico é um texto que nós sabemos, está lá no Pentateuco, e foi dado a Moisés quando o povo estava no deserto. Quando o povo havia saído do Egito, peregrinando no deserto, Deus está falando com Moisés. E qual era a grande característica desse povo que peregrinava no deserto? A Bíblia fala que eles eram guiados por uma nuvem. Durante o dia, aquela nuvem produzia sombra. E durante a noite, aquela nuvem era uma nuvem de fogo. A palavra de Deus fala que a nuvem parava, o povo parava. A nuvem se movia, o povo... Olha Deus andando no meio do povo. Olha Deus guiando esse povo. Olha Deus conduzindo o seu povo. Você imagina no deserto, você não tem referência. Você não sabe o que é o norte, o que é o sul, o que é o leste, o que é o oeste. Deus estava conduzindo o seu povo, Deus estava guiando o seu povo através da nuvem. Porque Deus anda no meio do seu povo. Agora preste muita atenção. Nós estamos falando de um Deus santo. Para andar com esse Deus, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos purificar. Quando Deus chama Moisés, lá na sarça, quando ele se manifesta naquela sarça em Midian, Moisés olha aquela sarça e Moisés se volta, Deus o chama, Moisés, Moisés, ele fala, eis-me aqui. E quando Moisés se volta em direção à sarça, Deus fala para ele assim, não chega para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. A Bíblia fala que nunca ninguém viu a Deus. A Bíblia fala, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Não foi assim que Deus falou para Moisés? Porque Deus é santo. E a santidade de Deus nos impede de nos achegarmos diante de Deus, senão através de uma maneira com muita reverência. Nós, quando buscamos a Deus, nós precisamos buscar a Deus com muita, muita reverência, com redobrado temor, porque a presença de Deus, a Bíblia fala, é um fogo consumidor. Esse povo estava no deserto, e havia uma característica no deserto. Eles viviam em acampamentos. E é interessante um texto que nós colhemos em Deuteronômio 23. E eu vou ler esse texto, e eu já de antemão peço para que você considere essa palavra como uma palavra inspirada de Deus. E eu sei que cada pregador tem um estilo pessoal. Eu sei que, inclusive, tem alguns que são bastante cômicos. Não é o meu caso, evidentemente. Então, eu vou ler esse texto para vocês e eu gostaria que vocês considerassem com muita seriedade. O texto diz assim, também haverá um lugar fora do acampamento, para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Sim, necessidades fisiológicas mesmo. Tenham entre as suas armas uma pá. E quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se cobrirá as fezes com terra. A ordem era, quando você tiver que evacuar, saia do acampamento, leve além da sua arma uma pá, faça um buraco, evacue, tampe com a terra as fezes. E agora Deus responde o porquê. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês, para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente, e se afaste, se retire, deixe de andar no meio de vocês. A ideia aqui é que o Deus que anda no meio do acampamento, ele anda em todos os segredos da nossa vida.
Não há área da sua vida que Deus não sonde, não veja e não ande. Deus anda em todos os aspectos da nossa vida. E a palavra de Deus nos oferece exemplos da reprovação de Deus na vida daqueles que não andaram diante de Deus com reverência. Em 1 Samuel 2,30, a palavra do Senhor diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Nesse mesmo texto, o Senhor diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, se referindo a Samuel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável. E olha lá. E ele andará diante do meu ungido para sempre. A ideia de andar com Deus sempre esteve presente em todas as Escrituras. Eu chamo esta mensagem de parte 1, e permitindo o Senhor um outro dia, eu quero desenvolver a parte 2, porque eu só estou no Antigo Testamento. Ficaria tão longo a gente avançar e adentrar no Novo Testamento, que eu preferi dividir e abordá-la dessa maneira. Mas a ideia de Deus andar conosco sempre esteve presente nas Escrituras. E o fato de Deus ser tardio em irar-se não significa que Deus não se ira. E nós devemos levar isso em consideração. Então, à luz dessas palavras, à luz de todos esses versos bíblicos que nós lemos aqui, eu queria com vocês agora fazer 5 reflexões. Eu queria agora estabelecer 5 conclusões práticas acerca dessa palavra. E a primeira conclusão prática que nós podemos extrair dessa palavra é que desde o jardim, Deus se oferece para andar conosco. Porém, o pecado, diz lá o profeta Isaías no capítulo 59, que o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados. O ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa operar. Mas o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados. Desde o jardim, Deus se oferece para andar no meio do povo. Mas o pecado do povo afasta a presença de Deus. E isso é algo que nós devemos refletir, nós devemos considerar na nossa vida. É possível que você que está aqui hoje me ouvindo, possível que as pessoas que estão através da internet nos recebendo na sua casa, nós precisamos considerar, Deus está se oferecendo para andar conosco, mas é possível que atitudes que nós tomamos estejam afastando a presença de Deus, esteja impedindo que Deus possa de fato andar ao nosso lado. Mas preste atenção, desde sempre Deus te convida para andar com Ele. Este é o desejo no coração de Deus, que nós andemos com Ele, andemos em santidade, andemos com uma vida correta, andemos em retidão, andemos de maneira limpa, andemos na presença do Senhor. Então a primeira reflexão que nós devemos fazer é que Deus se oferece e os nossos pecados o rejeitam. A segunda reflexão que nós podemos fazer vem de Caim. Porque Caim é um exemplo de alguém que se tornou fugitivo e errante, porque Deus já não andava mais com ele. O que significa dizer que quando Deus não anda com o ser humano é entregue aos sentimentos mais sórdidos que existe. Romanos capítulo 1 fala exatamente isso, porque os homens não tiveram cuidado de buscar a Deus, de amar a Deus, de reverenciar a Deus, de fato como Deus é. A palavra de Deus fala, por isso Deus os entregou a um sentimento sórdido, a um sentimento perverso, para fazer tudo aquilo que não convém, para se inflamarem na sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher, deixando o uso natural. E por isso eles se tornaram indesculpáveis. Indesculpáveis. Então nós devemos considerar se essa presença de Deus, que para muitos é irrelevante, se essa ausência da presença de Deus, ela não está sendo exatamente o ponto pelo qual você está se inclinando para o que não presta. Se os seus olhos não são atraídos para a concupiscência, se não por outra coisa, que não seja a falta da presença de Deus.
E aí você diz, e o que eu faço, pastor? Busque a presença de Deus. Se encha da presença de Deus. Ah, mas eu sou um pecador. Mas Deus recebe pecadores. Deus abre os braços para pecadores. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz pelos pecadores. O médico veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Considere incluir Deus em todos os aspectos da sua vida. A terceira reflexão. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. A terceira reflexão que nós devemos fazer é o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida privada, com a nossa vida particular. A ideia de que Deus anda no meio do acampamento, a ideia de que Deus anda no meio do arraial. Cuidado. Quando nós olhamos e vemos um texto como esse na Bíblia, ele pode até soar engraçado para nós. Mas esse texto é sério. Cuidado com a presença de Deus, para que a presença de Deus não te surpreenda em algo sujo. Cuidado para que a presença de Deus não te surpreenda fazendo algo inapropriado, algo que Deus reprova. O mesmo Deus que anda no acampamento para te livrar e entregar os inimigos nas tuas mãos, é o Deus que não suporta ver coisas indecentes. Porque quando Ele as vê, Ele se afasta, Ele se retira. E quando Deus se retira, meu irmão, você fica entregue aos demônios, você fica entregue ao diabo, você fica entregue ao poder das trevas. O que impede Satanás de te atacar, o que impede o diabo de nos assolar, é a presença de Deus. Eu posso narrar para você aqui diversos textos bíblicos. Quando você vai lá em Ezequiel, no capítulo 9, a palavra de Deus fala que sai um anjo com um tinteiro na cintura, marcando o povo de Deus. E depois, quando sai aquele anjo da morte, ele sai matando a todos, mas ele poupa apenas aqueles que têm a marca. Quando você vai em Apocalipse capítulo 7, a palavra de Deus fala daqueles que receberam a marca do sangue do Cordeiro. Quando você vai em Apocalipse 14, a palavra de Deus fala que todos adorarão a besta. Ela diz assim, aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, significa você não adorará a besta. E isso para nós é um grande alento, é uma grande esperança. Então perceba o quanto é importante a presença de Deus e o quanto Deus não suporta ver coisas que não condiz com a santidade. Preste atenção, porque esse Deus que anda no acampamento é o Deus que anda lá dentro da sua casa. É esse Deus que anda lá dentro do seu quarto. É esse Deus que anda lá dentro daquele banheiro que você às vezes se fecha lá e passa horas. É esse mesmo Deus que vai com você dentro do seu carro, ouvindo as coisas que você ouve. É esse Deus que ouve as suas conversas pelo telefone. É esse Deus que vê as coisas que você consulta pelo seu smartphone. O seu acampamento não é o mesmo acampamento desse povo naqueles dias. Mas o seu acampamento, hoje você pode dizer que é a sua casa, que é o seu carro, que é o seu telefone, que é a sua universidade, que é o local onde você trabalha. Deus está presente ali, Deus anda com você ali. Deus está dizendo a mim e a você, eu não suporto ver coisas indecentes. Que Deus possa olhar para a nossa vida privada, a nossa vida particular, e não encontrar nenhum tipo de indecência. A quarta reflexão é que você não deve medir a sua vida espiritual por algum título que você tem, pelo dinheiro que você ganha, ou pela quantidade de bens que você possui. Todas essas coisas são engano. Os apóstolos não tinham dinheiro. Os apóstolos, muitos deles, talvez com exceção de Paulo, o restante eram iletrados. Eu fico admirado quando eu estudo João, porque João era um homem simples e escreve coisas tão profundas. Pedro era um homem simples, culturalmente falando, intelectualmente falando, talvez Pedro fosse um dos mais limitados, escreve coisas tão profundas. Esses homens não tinham títulos, esses homens não tinham dinheiro, esses homens não possuíam bens, pelo contrário, a igreja primitiva vendia os seus bens para socorrer os pobres. Entretanto, esses homens eram cheios da presença de Deus. Deus andava com eles.
A Bíblia fala que os paralíticos, os doentes, iam para as ruas na esperança de que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro pudesse alcançá-los para que eles fossem curados. Os lenços de Paulo curavam. Esses homens não tinham nada, mas esses homens tinham tudo, porque eles tinham a presença de Deus. Então, não estou dizendo a você que você não possa ganhar dinheiro, que você não possa ter títulos. É lícito, é justo, é legítimo. Se você estudou, você recebeu um título. Glória a Deus. Eu estudo, eu tenho títulos. Mas nós não podemos nos valer dessas coisas. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que a presença de Deus está acima de tudo isso. Então, tome cuidado para que o dinheiro, para que o título, para que a sua posição, para que seja o que for, essas coisas não ocupem um lugar que Deus quer ocupar. Deus quer caminhar com você. Existem dias bons, mas existem dias não tão bons. E em todos eles, Deus quer estar lá com você. Amém? A quinta reflexão e última reflexão, ela trata de um tema muito importante na nossa vida. Tome cuidado, tenha muito carinho e muito zelo pelo seu chamado. Muito zelo pelo seu chamado. Cada um aqui tem um chamado. Cada um de nós aqui temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Talvez você diga assim, pastor, eu ainda não descobri qual é o meu chamado, mas Deus vai te revelar. Nós temos um seminário aqui para nos ajudar a conhecer o chamado, para entender qual é o nosso chamado. Seminário chamado Criados com uma Missão. Então, todos nós temos um chamado. E eu queria lhe animar a cuidar com muito zelo, com muito carinho o seu chamado. Porque não é o dom recebido, meu irmão, não é o conhecimento que você alcança estudando, não é a posição que nós ocupamos, mas é a presença provadora de Deus que traz a unção. E nós precisamos da unção. Nós precisamos que esse Deus que caminha conosco esteja presente na nossa vida. Eu posso subir aqui e demonstrar para você todo o meu conhecimento teológico, mas isso não tem valor nenhum se o que eu disser aqui não vier acompanhado da unção de Deus, não vier acompanhado da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Essas palavras precisam encontrar no seu coração uma terra fértil. Em algum momento, Deus vai te fazer lembrar daquilo que foi pregado hoje. Em algum momento, essas palavras vão encontrar no seu coração um forte eco, e isso vai mexer com a sua consciência. Esse é o propósito de Deus. Eu quero dizer a você que nós não podemos brincar com o nosso chamado. Olhe para a vida de Sansão. Sansão é alguém que começa a brincar com o chamado, começa a brincar com o seu chamado. É uma das passagens mais tristes da Bíblia, quando você lê Juízes capítulo 16. Sansão fala assim, se me amarrarem com 7 cordas novas, eu perderei as minhas forças, me tornarei como qualquer homem. Então Dalila o faz dormir, amarra Sansão com 7 cordas novas e diz, Sansão, os filisteus chegaram. Ele se levanta e rompe aquelas cordas. Já era suficiente para ele sair de perto de Dalila. Já era notório que Dalila estava ali para enganar Sansão. Já era mais do que visível que o que Dalila queria era descobrir o segredo de Sansão. E Sansão segue brincando com o seu chamado. Sansão, me revela o seu segredo. Tá bom. Se me amarrarem, não é com cordas novas, é com cordas secas. Se me amarrarem com 7 cordas secas, eu perderei as minhas forças. Então ela o faz dormir, ela o coloca no seu regaço, ele dorme, ele é amarrado com 7 cordas secas, e ela novamente diz, Sansão, os filisteus chegaram, e ele se levanta, ele rompe aquelas cordas. Até que ela o persuade. Ela diz, você não me ama, não o suficiente para confiar em mim. Então ele revela o segredo, ele diz, eu sou nazireu desde o ventre, nunca subiu navalha no meu cabelo. Se um dia cortarem o meu cabelo, eu serei como qualquer um dos homens. Ali Sansão estava entregando, nas mãos de uma prostituta, o seu chamado. Então há uma das passagens mais tristes da Bíblia. A palavra de Deus fala que cortaram o cabelo de Sansão, e quando Dalila gritou, Sansão, os filisteus chegaram, Sansão se levantou como que das outras vezes, imaginando que ele pudesse romper com aquilo ali,
E a Bíblia diz, porque ele não sabia que Deus havia se retirado dele. Preste atenção. Às vezes nós nos escondemos atrás de um título. Às vezes nós nos escondemos atrás de um diploma. Às vezes nós nos escondemos através de um grande conhecimento que nós vamos adquirindo no dia a dia. Às vezes nós nos escondemos através de uma posição que nós ocupamos. Às vezes nós nos escondemos por força de dons que nós recebemos. Sansão não sabia que Deus já havia se retirado dele. Eu quero encerrar dizendo a você, não brinque com o seu chamado. A vida espiritual de um homem, igreja, consiste em andar com Deus e ser bênção na vida daqueles que passam no seu caminho. É isso que consiste a nossa vida espiritual. E eu quero terminar com o último versículo que diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Vamos nos colocar de pé. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Eu quero andar contigo, ser teu amigo a cada dia, Senhor. Eu quero andar contigo, ser teu amigo a cada dia, Senhor. Senhor, nos ajuda a cada dia andar com o Senhor. Nós somos a tua noiva, nós somos a tua igreja. Somos imperfeitos, como imperfeito era Abraão, como imperfeito era Noé, e como imperfeito eram todos os homens que a tua Bíblia, a tua palavra descreve. Mas todos eles alcançaram graça, porque eles foram aprendendo, desenvolvendo essa caminhada lado a lado com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos enganados pelas coisas desse mundo, a não nos perdermos, ó Deus, em coisas tão passageiras, mas a guardarmos no nosso coração alegria, contentamento, a certeza de que andando com o Senhor, toda a nossa vida será transformada. Eu te peço, Senhor, por esta igreja, eu te peço pela vida dos meus irmãos, eu te peço por esse pai de família, Senhor, que tem muitas vezes tanta dificuldade em administrar o seu lar, em cuidar da sua casa, em cuidar da sua família. Esse homem que muitas vezes se sente impotente, esse homem que olha para os seus filhos e tem a impressão de que ele perdeu a sua autoridade. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, volta a andar com ele, resgata a autoridade desse homem. Senhor, essa mulher, ó Deus, que por tantas vezes, Senhor, viu na sua casa o mal assolar, bater, talvez ela tenha perdido a sua fé, a sua esperança. Eu te peço em nome de Jesus, vem sobre cada família, Senhor, nesta manhã. Anda com cada um de nós aqui nessa igreja, porque nós, ao ouvir estas palavras, nós estamos, Senhor, estamos novamente desejando andar com o Senhor. Estamos entendendo que não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, e não há outro caminho que não seja aquele que nos leva a Ti. Senhor, eu te peço, se há pessoas aqui dentro desta igreja que até hoje não acertaram o seu passo com o Senhor, que esta palavra, Senhor, toque esse coração
Se esta vida, Pai, que hoje brincava, Senhor, com o teu chamado. Se esta pessoa que até hoje, ó Deus, ela tratava as coisas da sua vida sem a devida atenção, que a partir de hoje, Senhor, esta pessoa seja tocada pelo teu Espírito, desenvolva temor no seu coração e tire os seus olhos de tudo aquilo que não presta. Que ao passar pelas nossas casas, que ao passar pelas nossas famílias, o Senhor encontre um arraial, um acampamento santo. O Senhor encontre um lugar de santidade, um lugar de reverência. Que o Senhor encontre a minha vida e a vida de todos os meus irmãos em pureza e santidade, para que o Senhor possa habitar, para que o teu Espírito possa se manifestar, para que haja unção, para que haja vida, para que haja graça, para que haja poder. Senhor, eu te peço sobre esta igreja, derrama uma unção nesta manhã, uma unção nova, Senhor, algo novo, Senhor, para que o teu povo, ó Deus, volte a andar em novidade de vida, para que o teu povo volte a experimentar a paz, a alegria daquele que te serve, Senhor. Nós vivemos num mundo tão cercado por tanta sujeira, por tanta opressão, por tantas coisas querendo nos atrair, Senhor, mas nesta manhã, no nome que está acima de todo nome, nós queremos romper, nós queremos quebrar aqui, Senhor, todos os pactos, ó Pai, com aquilo que não presta. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender do nosso caminho tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que nos aparta e nos afasta do Senhor, e nós queremos nos voltar, Senhor. Volta-se para nós também, Senhor, que nesta manhã o Senhor converta os nossos corações, como diz a tua palavra, e nós seremos convertidos, Senhor. Vem sobre a tua igreja, quebranta corações, ó Deus, tira dos corações agora toda a dureza, tira esse coração de pedra e dá um coração de carne ao teu povo, Senhor. Leva o teu povo à casa do oleiro, em nome de Jesus, transforma cada vaso, Senhor. Oh Deus, levanta aqui homens e mulheres de Deus, para que estejam cheios da tua presença, para que este azeite desça cada dia, Senhor, e nós possamos ser nesse mundo a verdadeira imagem, a verdadeira semelhança do Deus que nos criou e nos formou, para que aquele que nos vê, veja o Senhor, para que aquele que nos ouve, ouça a tua palavra e haja arrependimento, quebrantamento e conversão. Nós te louvamos nesta manhã por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Nós te louvamos por esta igreja. Nós te louvamos pela vida dos nossos pastores, aqueles que foram antes de nós, abrindo este caminho. Nós te louvamos pela vida de irmãos, de irmãs que estão aqui pagando o preço para que este evangelho possa ser anunciado. Nós te louvamos por cada irmão, por cada irmã que nesta manhã saiu da sua casa e veio servir aqui nesse ministério. Irmãos que aqui chegaram tão cedo para poder dar a sua contribuição. Nós te louvamos, Senhor, por todo este corpo chamado igreja, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que a cada dia me ajudam nessa caminhada. Eu em especial te louvo, Senhor. Muito obrigado pela vida deles na minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.